Bom dia, igreja, paz seja com todos, que alegria a gente se encontrar neste culto, nesta manhã, para cultuar ao nosso Deus, adorá-lo e aprendermos mais um pouco da sua palavra. E também nos alegra tanto por essa semana ter saído a notícia que nós vamos poder reabrir as nossas igrejas para os nossos cultos presenciais, tomando todos os cuidados devidos. A gente tem álcool em gel, nós também providenciamos o termômetro. Vamos ter, cada culto nosso, um limite de 30 pessoas, e esse limite vai ser através de um link que nós vamos gerar para vocês cadastrarem qual culto que vocês vão participar, para que possamos cultuá-lo, adorá-lo aqui na nossa igreja, no nosso templo. E claro, vocês que fazem parte do grupo de risco, continuem em casa, que nós vamos também continuar transmitindo o nosso culto online, o nosso culto ao vivo, através deste mesmo canal. Então isso nos alegra tanto, depois de 3 meses distantes, com o nosso templo fechado, com nossos cultos somente de forma online, vamos ter a alegria, como já tem acontecido no Brasil e em várias nações, vamos poder reabrir os templos, e creio que vai ser um novo tempo para a nossa igreja e um novo tempo também de romper de Deus a nossa vida, na nossa família, porque acima de qualquer questão e circunstâncias externas que apresenta a nós temos um Deus todo-poderoso, soberano, que tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável. E eu quero trazer aqui alguns avisos para vocês. Primeiro aviso, lembrando que amanhã a nossa escola de sabedoria continua online também, às 8 horas da noite, com uma série sobre liderança, uma série incrível para a gente crescer na nossa vida, tanto espiritual quanto também na área de liderarmos nossa vida, liderarmos as outras pessoas, liderarmos a nossa casa. E também o nosso culto de quarta-feira também vai continuar online, pelo menos essa semana, também quarta-feira, com a série Parábolas, que também às 8 horas da noite. Então domingo que vem nós vamos passar todas as notícias para vocês, através das nossas redes sociais, do Instagram, do Facebook, do nosso site, pelo WhatsApp, também pelos grupos do WhatsApp. Nós vamos compartilhar para vocês todas as informações devidas, para aqueles que desejarem participar do nosso culto presencial possa ter acesso, ok? Então que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo possa ser contigo também na área financeira, que eu quero agora orar também em favor daqueles que vão dizimar e vão ofertar nesse dia. Tem um provérbio que eu gosto muito, que fala assim: a alma generosa, ela prospera. Porque no reino de Deus nós recebemos a partir do momento que nós damos, que temos um coração de servo, um coração de doação. Então que esse versículo pequeno, mas que traz um ensinamento tão precioso, possa gerar em nós esse coração de servir, de abençoar a vida, ao reino de Deus e a vida de outras pessoas. Então eu quero orar agora. Pai, eu te agradeço, Deus. Te agradeço por esse dia, por esse domingo. Peço, Deus, que você possa ir ao encontro de cada casa, Deus, de cada família. Que o Senhor seja o centro, Deus. O Senhor seja o centro de cada lar, Pai. Que possamos te amar, te adorar, te exaltar, Pai, e te honrar, Deus, com tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, Pai. Tanto de recursos financeiros quanto qualquer coisa, Deus. Nós colocamos e consagramos a Ti, Deus, sabendo que tudo que temos é do Senhor e tudo que temos vem do Senhor. Peço que você possa abençoar cada um, Deus, cada pessoa que está ofertando e dizimando nesse dia, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, a palavra que nós estamos aí numa série sobre avivamento, e Pai trouxe uma palavra poderosa no domingo passado sobre os 5 pontos para obtermos poder espiritual, do qual ele falou sobre a questão de não tratarmos com pecado, de não nos ofendermos, de lidarmos com sabedoria nosso relacionamento com as pessoas. E hoje nós queremos falar um pouco sobre o nosso papel como cristão e um cristão avivado na sociedade. Eu creio que isso, com respaldo bíblico, o reino de Deus, ele vai além de 4 paredes. O reino de Deus, ele vai além de nós nos encontrarmos aqui somente no nosso templo, na nossa igreja, adorarmos a Ele, cultuá-lo. O reino de Deus, ele vai para o mundo inteiro, em todos os cantos. E até aquela questão de que
A própria palavra, né? Eu lembro de uma frase do Billy Graham que ele fala que o significado, né, da palavra igreja, quando você vai olhar o original, significa chamado para fora. Nós como igreja de Cristo, nós somos chamados para receber de Deus, cultuá-lo, mas também levar a Ele o amor dEle, o Evangelho, lá para fora, lá para o mundo, lá para as pessoas que carecem desse amor. Porque certa vez eu escutando uma ministração sobre as 7 esferas da sociedade, e o pastor ele traz alguns dados e esses dados fala conosco. Porque acaba que muitas vezes nós esquecemos que existe uma cultura que muitas vezes está enraizada do contexto religioso, muitas vezes no nosso país, né, de irmos para a igreja de forma consumista, de forma a receber algo, entendendo e esquecendo que a gente não é uma barragem que a gente só recebe. Nós somos um rio que flui, que na medida que nós recebemos de Deus, que entra algo na nossa vida de Deus, nós também temos que dar, nós temos que doar. E ele falando alguns dados, e isso me marcou muito, porque até traz muita clareza do propósito hoje da nossa igreja, que é o propósito de pequenos grupos. Cerca de 3 a 5% apenas da igreja, da membresia da igreja, vai exercer algum tipo de liderança na igreja, ou a liderança de algum ministério, de alguma parte da igreja. E os outros de mais de 90% eles vão estar pela sociedade, em diversas esferas, em diversos locais. E se nós como cristãos não compreendermos o que a palavra diz, quando fala lá até Mateus 28, né? Ide, fazer discípulo de todas as nações, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo aquilo que vos tenho mandado, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós temos que compreender que esse papel, e isso é algo que o Pai falava muito no início da visão dos grupos pequenos, é compreendermos o papel do sacerdócio universal, é entender que a partir do momento que eu entrego minha vida para Cristo, que eu tenho uma vida entrega para Cristo, através da graça que nós recebemos dEle, agora eu tenho um propósito, eu tenho um chamado, de não parar em mim, mas continuar a expansão do reino de Deus, do Evangelho através da minha vida. E hoje nós vemos um crescimento absurdo do Evangelho, dos evangélicos, né, no nosso país. Nesses últimos anos teve um grande crescimento, e só que algo que eu me preocupo muito é que ao mesmo tempo que cresceu muito o número de evangélicos, os índices de divórcio também aumentaram, os índices de violência também aumentaram, e tantas coisas que não poderiam estar acontecendo. E isso traz para nós algo. Muitas vezes está existindo um crescimento quantitativo muito grande, mas de qualitativo está deixando a desejar. Pessoas que são rasas em Deus, pessoas sem profundidade em Deus. E se nós não construirmos uma vida madura em Deus, sairmos do leite e irmos para comida sólida, nós não vamos transformar a nossa sociedade, o nosso país. Lógico, claro, Deus é soberano e Ele pode fazer isso, mas o desejo de Deus é fazer isso através da igreja. E a igreja ela precisa se posicionar, ela precisa se arrepender, reconhecer os seus maus caminhos, se humilhar, orar, buscar a Ele, entender que nós dependemos dEle, sarar a igreja, curar cada um que está participando deste culto, levarmos a compreender a nossa dependência do Pai, a termos uma vida de relacionamento com Ele, para que possa gerar em nós um avivamento pessoal, e isso possa culminar em um avivamento na igreja. E através do avivamento da igreja, isso vai com certeza afetar toda a sociedade. Porque a partir do momento que eu sou um cristão sadio, saudável, convicto, com uma identidade firmada, eu vou me posicionar de forma correta no lugar que Deus tem me levado, ou no meu trabalho, ou na minha faculdade, ou na minha casa, ou na minha família. E existem 7 esferas hoje, né, que algumas pessoas gostam de trabalhar, que é a esfera da sociedade, do governo, da família,
da igreja, da comunicação, da artes, da saúde e do entretenimento. Então tem várias esferas hoje que nós precisamos interceder e orar a favor delas, para que o reino de Deus possa alcançar cada setor. Hoje nós vivemos num país que infelizmente ele tem como é que eu posso falar? Ele é conhecido muito pela corrupção. E nós precisamos com que pessoas embaixadoras de Deus, embaixadoras de Cristo, possam se posicionar como filhos dele, lá no governo, para que a corrupção cesse. Precisamos de pessoas na área da saúde, para que o reino de Deus invada os hospitais. Precisamos de pessoas embaixadoras de Cristo na área da educação, que é tão importante hoje, que hoje infelizmente também tem tido cada ensinamento totalmente deturbado, com valores decaídos, pecaminosos, que o diabo tem aproveitado a educação para muitas vezes fazer com que nossas crianças tenham acesso àquilo que não deveria. E nós então precisamos falar: Deus, se o Senhor me chamou para a área da educação, me desperte, me capacite para que eu possa me posicionar como filho do Senhor, porque o reino de Deus está dentro de nós. A palavra de Deus fala que o reino de Deus está dentro de nós. Maior o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Então, se eu entendo que eu carrego algo em Deus, se eu entendo que o meu Deus ele é todo poderoso, se eu entendo que eu não vivo agora refém das circunstâncias, refém do ambiente, mas sim que eu tenho uma identidade, uma convicção firmada, os ambientes serão afetados por aquilo que eu carrego, pelo Espírito Santo que habita em mim. Eu não posso me conformar com a realidade que a gente vê hoje e falar assim: sempre foi assim. Não, nós como igreja, a esperança da igreja ela nunca morre. Sempre existe a esperança quando nós estamos em Cristo. A esperança de que o Brasil será um país abençoado, a esperança de que o Brasil será um país que irá conhecer Cristo, que a nossa cidade irá conhecer Cristo, que nossa família irá conhecer Cristo, que nossos familiares, nossos parentes irão conhecer Cristo. Nós não podemos conformar com a realidade, com o status quo daquilo que a gente vê. Nós precisamos ter uma vida de fé também. E fé é a certeza daquilo que se espera, e a prova daquilo que não se vê. O mais interessante nesse versículo é que é a certeza de algo que eu estou esperando. É algo que eu tenho certeza de que vai acontecer porque eu tenho fé, e uma fé correta em Deus, através de embasamento bíblico. É aquilo que está na palavra. Então que o Espírito Santo possa te despertar, que o Espírito Santo possa trazer a sua memória agora e falar assim: Deus, me use onde o Senhor tem me colocado, na empresa que o Senhor me colocou, na mídia, que hoje precisa também tanto de embaixadores de Cristo para estabelecer o reino de Deus lá. Quando nós vemos a história, a mídia hoje que foi tão demonizada pela igreja muitos anos atrás, no início de toda a produção cinematográfica, eram pessoas que estavam querendo promover o reino de Deus e levar o evangelho através disso. Mas chegou um momento da história que, infelizmente, a igreja, no contexto histórico, deixou de lado, demonizou, e foi um ambiente que o inimigo, que o diabo aproveitou tanto. Por isso que hoje nós precisamos tomar tanto cuidado com aquilo que a gente vê e com aquilo que a gente tem escutado, ouvido. Através das redes sociais, através da televisão, através dos streams que existem hoje, de filmes, de séries, para que a gente possa alimentar a nossa vida com aquilo que aquilo que vai nos edificar, aquilo que vai nos abençoar. E para que isso aconteça, eu quero ler um pequeno versículo que está lá em Abacuque 3, no versículo 2, fala assim: Senhor, ouvi falar da tua obra, da tua palavra, e tremi diante dos teus atos, Senhor.
Realiza de novo as tuas obras, Deus. Faze-as conhecidas em nosso tempo. E em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. O mais interessante aqui nesse versículo é que fala assim: eu tremi diante do Senhor e clamei a Ele para que Ele faça de novo as mesmas obras. Tem uma música, né? Faz de novo outra vez. Esse tem que ser o desejo de nosso coração. Falar assim: Deus, faça de novo. Pai, aquilo que aconteceu em Pentecostes, lá em Atos 2, faça de novo. Nós precisamos aqui no primeiro momento ter a intenção do nosso coração voltado para um desejo ardente. De falar: Deus, eu preciso do Senhor. Faça de novo. Limpa meu coração, santifica-me. Perdoe-me. Me usa para fazer conhecidas as tuas obras nesse tempo que nós estamos vivendo. Qual que tem sido, e o interessante é que quando nós estamos nessa posição de reconhecermos que nós precisamos nos humilhar diante de Deus, todos os altares começam a cair por terra, todas as idolatrias começam a cair por terra, porque muitas vezes a gente se acomoda em um momento da nossa vida cristã que a gente constrói ídolos e esquece de que esses ídolos têm nos afastado do Pai. Esquece que existem ídolos como bens, como dinheiro, como até um celular, tantas coisas que têm nos distraído. Talvez você fale assim: eu não faço nada de tão absurdo. Mas como é que está a nossa vida de oração? Como é que está a nossa leitura bíblica? Como é que está o nosso coração? Será que está precisando de liberar perdão? Será que está precisando de cura? Será que eu tenho passado tanto tempo com aquilo que não vai me edificar? Será que eu tenho construído minha vida tanto sobre algo que não vai me levar a nada? Eu tenho buscado me amadurecer de forma espiritual? Eu tenho buscado conhecer o meu Deus como cristão, como Cristo, como Filho de Deus? Porque uma das coisas que mais, e é até interessante isso, e uma incoerência ao mesmo tempo, é as pessoas que muitas vezes elas falam assim, isso acontece mais na questão do catolicismo, né? Aí eu sou católico não praticante. Como é que eu posso dizer que acredito em algo se eu não se eu não tenho uma crença de que eu tenho que viver daquela forma? Como é que eu falo assim? Eu sou católico, eu creio naquilo que o catolicismo me ensina, mas eu vivo contrário àquilo que o catolicismo me ensina. Então eu não creio, porque eu só vivo a partir daquilo que eu creio. Eu só vou construir um estilo de vida de acordo com a palavra a partir do momento que eu coloco vida através da palavra nos meus atos, nas minhas decisões, nas minhas atitudes. Então nós como cristão, nós como filhos do Pai, se você já reconheceu Cristo como Senhor e Salvador, que esse incômodo, que essa inquietação santa possa ser gerada em seu espírito, de entender que nós não podemos nos conformar com uma realidade espiritual vazia, com uma realidade espiritual rasa, sem profundidade. Sempre o nosso Pai, Ele anseia com que nós nos aproximemos dEle, com que nós nos busquemos mais a Ele, que tenha mais fome, mais sede. Lá em Tiago 3:2 fala assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Então aqui Tiago está falando assim: o que tem saído da nossa boca? O que tem saído da nossa vida? Será que a gente tem tomado decisões, atitudes? Será que as decisões que a gente tem tomado ultimamente tem gerado vida? Ou aquilo que tem saído do nosso coração, porque a boca fala daquilo que o nosso coração está cheio, ou tem saído maldição? Então Abacuque ele traz esse anseio aqui, de ver novamente as obras de Deus serem realizadas, e de
tivesse misericórdia do povo. Muitas pessoas estão, falando que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de juízo. Mas que além de que ser uma questão de juízo, que seja um despertar para nós, como igreja, de que aqueles que só se alimentavam do culto de domingo a domingo possam ter sido despertados para construir uma vida com Deus e relacionamento com Ele diário. Que possamos ter sido despertados a entender que nossa vida espiritual precisa ser transformada e mudada. Senão, nós vamos deixar com que a carne vença. Nossa natureza pecaminosa traz uma luta entre a carne e o espírito. E se nós não formos fervorosos em buscarmos alimentarmos o nosso espírito, nós vamos viver uma vida de inconstância. Buscar ao Pai, amá-lo, estudar a palavra de Deus, fazer um devocional. Tem coisas tão básicas, tão simples, que a gente já escutou, tantas vezes, ministrações, palavras, para a gente ter uma vida de oração. Até porque os discípulos, olha o que os discípulos pediram para Jesus. Não pediu Jesus para ensinar eles a fazerem milagres, a ressuscitar a morte, não. Os discípulos pediram a Jesus para ensinar eles a orar, a ter uma vida de oração, a conhecer a palavra, as escrituras, porque se eu não me alimentar das escrituras, não tem como eu construir um relacionamento, um cristianismo sólido, um relacionamento saudável com Deus, até com o próximo. Porque se eu construo uma vida diante de Deus, se eu o busco no secreto, se eu o amo no secreto, isso vai afetar o modo como eu vou lidar com as pessoas também. Eu vou amar mais o meu próximo, eu vou suportar mais o meu próximo, eu vou interceder mais para o meu próximo. E como eu falei, isso vai afetar a sociedade. A sociedade hoje ela está gritando por pessoas, lá em Romanos 8 até fala, que essa geração ela anseia de forma ardente pela manifestação dos filhos de Deus. A sociedade está gritando por pessoas que possam se posicionar como filhos do Pai, como os filhos de Deus, com o caráter dele, com integridade, com os frutos do Espírito, com um caráter correto, com um coração correto. Não deixar com que a inveja, com que a soberba, com que a ganância possa nascer no nosso coração, mas sim a gente descansar em Deus, confiar nele, deixar com que o Espírito Santo age em nós e nos use como um instrumento para afetar os ambientes que Deus tem nos levado, os lugares que Deus tem nos levado. Na passagem, quando estou me recordando aqui que fala lá, acho que se for, salvo engano, foi Josué ou Moisés, fala assim: aonde vocês colocarem a planta dos seus pés, vocês irão alcançar. Acho que essa palavra foi liberada para a vida de Josué. E ele teve clareza disso, ele tomou posse disso, mesmo que ele esperou o tempo todo para entrar na terra prometida, ele tomou posse daquilo. E a partir do momento que lá em Gênesis fala que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e nós fomos como a imagem e semelhança de Deus, chamados para dominar, e o domínio do homem só vem através da revelação correta de quem Deus é. O modo como eu compreendo Deus vai ser o modo como eu vou representá-lo. Por que hoje tem muitas pessoas que eu percebo muitas pessoas que têm uma compreensão e criam uma expectativa errada sobre Deus? Porque vê Deus muitas vezes como um Papai Noel, como um cara que socorre em meio somente aos momentos difíceis, como um cara que só, com uma pessoa ou um senhor, como se serve só para nos dar algo. Sendo que Mateus fala lá em 6,33, buscar em primeiro o reino de Deus. E a promessa de buscar primeiro o reino de Deus é que as outras coisas seriam acrescentadas.
Então que o avivamento possa começar em nós, começar na nossa vida, e que esse avivamento possa gerar transformação para a sociedade e para as esferas que o Senhor nos chamou. Que o Espírito Santo possa ter aberto seu coração, a sua mente. Que o Espírito Santo possa trazer clareza ao seu coração agora sobre o teu chamado no lugar que Deus tem te colocado. Que possamos compreender e levarmos com maior seriedade. Fala, Espírito Santo, tira toda a indiferença do meu coração, tira toda a frieza espiritual do meu coração, restaura o meu relacionamento contigo, Deus, restaura a minha casa. Eu quero viver a realidade do céu na terra, eu quero viver a sua realidade, Deus, aqui na terra, através da minha vida. Eu quero que o teu reino flua através de mim, para a honra e glória do teu nome, para que o seu nome seja conhecido, para que vidas sejam salvas, para que pessoas possam ser saqueadas do inferno e terem encontro com Jesus Cristo. Que Cristo seja o centro da nossa vida. Cristo, ele ensina para a gente 3 pontos que eu vejo como preciosos para nós. Ele tinha clareza da identidade dele, que foi no início do ministério dele, quando ele recebeu do Pai a voz que dizia que ele era um filho amado. Cristo, ele tinha como prioridade o relacionamento com o Pai. Ele não dava voz para mais ninguém, a não ser aquilo que ele escutava de Deus e via Deus fazendo. Então ele tinha um relacionamento próximo com o Pai. E tudo que ele fazia na terra era alinhado com o propósito dele, que ele recebeu do Pai. Tudo que ele fazia. E ele fala assim: nós podemos fazer coisas iguais e até maiores do que ele fez. Porque agora nós temos o dínamo de Deus, o Espírito Santo. E que isso possa reativar em nós essa chama, que possa reativar em nós o primeiro amor, que possa reativar em nós um anseio, uma sede, uma fome por mais da presença de Deus. Se nós não nos despertarmos, nós vamos continuar uma vida aquém, uma vida medíocre. E nós, aquele que quer seguir a mim, Jesus fala, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Que possamos negar o nosso eu, o nosso ego, a nossa vontade e seguir a Cristo. Seguir a Cristo, porque a vida em abundância só existe nele. A paz que excede todo entendimento só existe nele. Paulo, mesmo diante de tantas questões que ele passou, de tanto sofrimento, ele vivenciava uma paz que excede todo entendimento, porque ele sabia quem ele era e o propósito dele aqui na terra. O que nos falta é o alinhamento com o propósito do Pai. E isso começa quando nós voltarmos para o nosso relacionamento com Deus e com a palavra dele. E começar a deixar que o Espírito Santo gere em nós os frutos, o caráter dele, para que não somente traga uma transformação na nossa vida, mas uma transformação de dentro para fora. Isso afete todo o ambiente onde Deus tem nos posto. E é essa palavra que eu queria compartilhar com vocês. É essa palavra que eu queria trazer um despertar no coração de vocês. De você entender que você, como cristão, você que está me escutando, que você já reconheceu Cristo como seu Salvador da sua vida. Você tem um chamado, você tem um propósito. Nosso Deus é um Deus de propósito. Você não foi chamado somente para vir aos cultos aos domingos. Você foi chamado para gerar filhos, para frutificar, para levar o reino de Deus, para levar a palavra. Como toda a palavra diz, hoje nós temos acesso ao privilégio de termos acesso à salvação através de Cristo, porque muitas pessoas passaram, mártires, pessoas que morreram, pessoas que sofreram, pessoas que entregaram a sua própria vida para que o Evangelho alcançasse diversas nações. E alcançou o nosso coração, alcançou a sua família, que possamos transmitir isso a outras pessoas. Até que Cristo venha, até que Cristo volte. E que algo que eu aprendi, que a gente aprendeu desde cedo, na visão celular, que é incrível, porque traz isso, faz com que toda a igreja sirva, faz com que toda a igreja trabalhe, sirva, se envolva com a obra de Deus, que é um projeto para todos.
É algo que eu aprendi sempre, que o maior presente que possamos, lógico que através daquilo que Ele vai fazer através de nós como instrumento, porque a alegria é nossa, mas a glória é dele, é quando nós levamos um pecador ao arrependimento, através do convencimento do Espírito Santo. A pessoa se converte, a pessoa entrega a vida para Cristo. Não existe uma alegria maior do que isso. E que possamos interceder pelo nosso Brasil, que possamos interceder por uma grande colheita na nossa nação, que não é uma questão de números, até porque a palavra tem várias partes que falam sobre números. Quando Pedro pregou a primeira palavra pós-Pentecoste, 3.000 pessoas foram salvas. Mas é muito maior do que isso, é o reino de Deus avançando, é o reino de Deus se expandindo, é o nome de Jesus sendo exaltado e glorificado, é pessoas sendo salvas e libertas. Essa é a maior alegria que temos no nosso coração. Vamos orar para a gente terminar. Eu não desenvolvi aqui nenhum pontos, mas eu queria trazer essa mensagem para o coração de vocês, e a gente alinhar mesmo o nosso coração, alinhar e não deixar com que o medo, com que a insegurança, com que a ansiedade tire de nós a fé que nós temos em nosso Deus. Ele é soberano, descanse nele, confie nele. Essa não é a primeira vez, nem será a última que vamos passar por um momento desse, mas a questão é, aonde está o nosso coração? A questão é, onde está o seu coração? Onde está a nossa vida? Quem tem sido o motorista da nossa vida, do nosso coração? Qual altar nós temos levantado? Que seja um altar de glorificação ao nosso Deus. E eu quero agora que você feche os olhos na sua casa aí. Pai, eu te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Que o Senhor possa nos despertado nessa manhã, Deus, para que nós possamos nos posicionar, Pai, com o propósito que o Senhor nos chamou, o chamado, Pai, que o Senhor tem para nossas vidas. Abra o nosso coração, Deus. Abra o nosso entendimento, Pai. Quebre todo tipo de idolatria, todo tipo de ídolo, tudo aquilo que tem nos afastado do Senhor, Pai. Traga arrependimento no nosso coração, arrependimento sincero. Leva-nos de volta, Pai, ao centro do Teu coração, ao lugar secreto, ao amor pela Tua presença, pela Tua palavra. E também, Deus, me faça como um instrumento em Tuas mãos, Senhor. Fique à vontade, Espírito Santo. Usa-me para que o Teu reino e o Teu nome seja conhecido diante de todos ao meu redor. Seja conhecido diante do meu trabalho, dos meus estudos, da minha família. E em cada lugar que o Senhor me levar, que o Teu nome seja exaltado e glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o seu dia. Nós temos o nosso próximo culto agora, às 18 horas da noite. E lembrando, domingo que vem, nós nos encontramos de forma presencial. E nós vamos divulgar todas as informações para vocês durante a semana. Um abraço, que Deus te abençoe e até a próxima.